Estimado amigo, amiga, irmão, irmã em Cristo, muito bem-vindo para mais um capítulo da nossa jornada estudando Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras. Neste capítulo em questão estudaremos a genealogia de Jesus Cristo. Veremos a origem do Messias. E a princípio é de se perguntar o que é uma genealogia e qual é a sua importância. Ela é o registro histórico que comprova as origens de uma determinada pessoa. E para os judeus se constituíam documentos de extrema importância, pois eles deveriam ser validados pela mais alta corte suprema da nação, o Sinédrio, e guardado como tesouro nacional no Santo Templo. Esses registros eles serviam para comprovar a ocupação de uma determinada pessoa, a sua posição diante da sociedade e o seu direito como cidadão de possessão da terra. Haja vista Deus ter dado uma lei específica para a possessão da terra à nação de Israel. E Deus, ele teve o cuidado de deixar registrado a genealogia de seu filho, do seu ungido Jesus Cristo, e por vários motivos. Entre eles destacarei e trabalharei três. O primeiro, para autenticar a origem real de Jesus Cristo. O segundo, para demonstrar a sua providência no nascimento de Jesus Cristo. E em terceiro, para mostrar a sua graça salvífica através do seu Filho Jesus Cristo. A genealogia de Jesus Cristo está registrada em dois evangelhos das Sagradas Escrituras. O primeiro é em São Mateus, e São Mateus tem as suas particularidades. Entre elas, Mateus escreveu o seu evangelho para os seus conterrâneos, para os seus irmãos judeus, e ele tinha como objetivo demonstrar, revelar, mostrar Jesus Cristo como o rei dos judeus, como o descendente de Davi e o herdeiro do seu trono. Tanto é que as suas palavras iniciais são as seguintes: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus traça a árvore genealógica de Jesus Cristo até Abraão, o pai da nação, mas neste percurso ele mostra que Jesus Cristo ele é do tronco, da raiz de Davi e, portanto, herdeiro do trono real. O outro evangelho que registra a genealogia de Jesus Cristo é o Evangelho de São Lucas, e a sua particularidade é que Lucas escreve ao seu excelentíssimo amigo Teófilo, e este, por sua vez, é um gentio. Então, Lucas apresenta Jesus Cristo a um gentio como o homem perfeito, e por ser um homem perfeito, como o Filho de Deus. Então, Lucas traça a genealogia de Jesus Cristo até Adão, que por sua vez é Filho de Deus. Mas neste percurso, Lucas deixa bem claro nos seus registros que Jesus Cristo é da origem, da descendência de Davi. E alguém pode perguntar: bom, todas essas genealogias, elas são traçadas em torno do homem, elas são patriarcais. Então, se José não teve parte biológica na concepção de Jesus, como então ele é herdeiro do trono de Davi? Aí é que vem a providência de Deus. Não só José era da raiz de Davi, mas como também Maria. Vejamos as palavras registradas por Lucas no seu evangelho. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria.
E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Agora o versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ora, esse seu pai não pode se referir a Jesus e nem a José. Por quê? Porque José não tem parte biológica na concepção de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi concebido por obra e graça do Espírito de Deus. A palavra diz que o poder do Altíssimo envolveu Maria e ela então se achou concebida de Jesus Cristo. Então, esse seu pai, o anjo, está se referindo a Maria, deixando claro que também ela era descendente de Davi. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A providência de Deus é que cumpriu, ele zelou, cuidou de cumprir cabalmente cada uma das suas profecias, dada aos seus santos profetas, de que da raiz de Davi, da descendência de Davi, suscitaria um que reinaria eternamente no seu trono. E esse foi suscitado, foi levantado, e o nome dele é Jesus Cristo. Quando o general romano Tito, no ano 70 depois de Cristo, invadiu Jerusalém e a destruiu por completo, e também destruiu o templo e tudo que havia dentro do templo, todos os registros genealógicos foram destruídos, de maneira que, se algum judeu hoje reivindicar o trono de Davi, ele não tem como comprovar a sua origem até Davi. Mas o nosso rei, o Messias, ungido de Deus, tem a sua genealogia comprovada e revelada e demonstrada a nós. E eis aí ela nos evangelhos de São Mateus e São Lucas. Um outro aspecto importantíssimo revelado na genealogia de Jesus Cristo é a graça de nosso Deus. Jesus Cristo, ele descende de reis. Sim, ele é da linhagem real, mas da sua linhagem real existem reis bons, mas reis maus. Tão maus que qualquer um de nós nos envergonharíamos de dizermos que ele é um dos nossos ascendentes. Imagina um judeu puro sangue, reis tão maus ao ponto de sacrificar o seu próprio filho a um Deus estranho. Mas Deus não ocultou essas verdades na genealogia de Jesus Cristo. E ainda mais, Deus, ele teve o cuidado de revelar na genealogia de Jesus Cristo 4 mulheres, algo que é um escândalo para um judeu. Porque já colocar uma mulher na árvore genealógica era um escândalo. Agora, imagine 4 mulheres gentias. Isto tornava-se mais escândalo ainda para um judeu que queria provar ser um puro sangue de Israel. Agora, imagine 4 mulheres gentias e 4 mulheres de reputação reprovável. Eu estou a falar de Tamar, que cometeu incesto com o tronco da linhagem real Judá, um dos patriarcas da nação, do qual descende a linhagem real. Eu estou a falar de Raabe, a prostituta. Estou a falar de Ruth, a moabita, um povo amaldiçoado. E estou a falar de Betseba, a adúltera, que
adulterou com o rei Davi. Vamos analisar um pouco de cada uma dessas 4 mulheres. Tamar, ela viuvou 2 vezes e ela, na sua ânsia, no seu desespero de gerar descendentes, ela se traja como uma prostituta, se coloca no percurso de Judá, um dos patriarcas da nação, e Judá a toma por mulher, e desta concepção ela concebe gêmeos e dá à luz 2 homens, Pérez e Zera. Este Pérez, ele vai gerar a Salmão, e este Salmão vai tomar como esposa Raabe. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta que tinha um prostíbulo junto ao muro de Jericó, a cidade que foi tomada por Israel nas suas guerras de conquista da terra prometida. Raabe, ao ouvir o que Deus estava fazendo, realizando através da nação de Israel, ela creu no seu Deus, no Deus de Israel, e o tomou para si. Então ela foi a primeira gentia a adentrar a terra prometida, e depois quem a tomou por esposa foi Salmão. Salmão da linhagem real de Davi. E deste casamento veio a gerar Boaz. Boaz se tornou parente remidor de Ruth. Ruth era uma moabita que se tornou viúva de um dos filhos de Noemi. Noemi, uma judia piedosa que fora com sua família para a terra de Moabe, em virtude da fome, e lá ela perdeu seu marido e seus 2 filhos, e a sua nora Ruth se apegou consigo e regressou com ela para a terra de Israel. Agora, o detalhe é que Ruth era moabita. Os moabitas descendem do incesto de Ló com as suas filhas. E Deus amaldiçoou este povo de maneira que eles eram tão indesejados que não podia sequer participar da Assembleia dos Santos. Mas, então, Boaz a toma por esposa, e deste casamento gera Obed, que por sua vez vai gerar Jessé, e Jessé vai gerar a Davi, o rei ungido por Deus em Israel. E Davi tem vários soldados leais, entre os seus soldados tem Urias. E Urias tem por mulher Betseba. E Davi toma por mulher Betseba, adultera com Betseba, e deste adultério Betseba concebe e dá à luz um menino, e Davi manda assassinar o seu marido Urias. Esse menino morre, Davi casa-se com Betseba, e deste casamento gera Salomão, do qual vai descender Jesus Cristo. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, Deus, ele escancara o que qualquer judeu iria ocultar, guardar como segredo as 7 chaves. Mas por que Deus faz questão de escancarar essas coisas? Porque Deus quer revelar o propósito do qual ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Sabe qual é o propósito? Para redimir o seu povo dos seus pecados. Veja o que o anjo disse no ato da concepção de Jesus Cristo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Sim, toda a nação de Israel é pecadora. Os ascendentes de Jesus Cristo eram pecadores, e Deus deixou muito claro isso, mas também deixou claro para demonstrar o propósito dele ao enviar o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para salvar todos os pecadores que a si se achegam. Agora, algo interessante e algo maravilhoso
é que a árvore genealógica de Jesus Cristo ainda está sendo escrita, está sendo montada, e os seus descendentes estão sendo adicionados dia após dia à sua genealogia. E esses registros estão guardados lá no céu. O livro dos registros genealógicos chama-se o livro da vida. E vai chegar o momento em que ele vai chamar todos os seus descendentes para estar junto de si. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não importa o que nós fomos no passado, não importa o que nós praticamos no passado, o importante é que nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador e nos tornamos membros da família divina. Mas a todos quanto o aceitou, deu-lhes o poder de serem feitos, serem chamados filhos de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós mantenhamos firme esta descendência, essa ascendência, essa participação na família real através de Jesus Cristo, o nosso Salvador.